Hello people! Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme Fast and Furious 7. Então, bora lá! Nesta cena que nós vamos analisar, os personagens Toretto e Brian estavam dentro de um cofre com um dos carros mais caros do mundo, o Lykan Hypersport. E nessa cena eles conversam sobre esse carro, o Brian apresenta ao Toretto as qualidades, as características principais do carro, e nesta cena eles estavam ali simplesmente para tirar um dispositivo de dentro do carro. Para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos assisti-la primeiramente com legendas em português. Vamos lá! You realize what this is? Like in Hypersport? $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. There's 7 of these things in the world, and this guy keeps it locked up in a vault. Nothing's sadder than locking a beast in a cage. And now I really want to punch him in the face. Okay. Let's get to work. Agora, vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá! You realize what this is? Like in Hypersport? $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. There's 7 of these things in the world, and this guy keeps it locked up in a vault. Nothing's sadder than locking a beast in a cage. And now I really want to punch him in the face. Okay. Let's get to work. Agora, como de costume, vamos analisar frase por frase desta cena completa. Bora lá! You realize what this is? Like in Hypersport? You realize what this is? Lykan Hypersport. Bom, quando ele começa dizendo You realize what this is, você percebe que é uma pergunta, mas com uma estrutura de afirmação, o que nos mostra que ele omitiu o auxiliar do, que indica presente simples. Se ele quer fazer uma pergunta, por exemplo, Do you realize? Para quem não sabe, isso significa você percebe? É interessante porque realize é um falso cognato. Parece uma coisa, mas não é. Parece o verbo realizar, né? Mas não tem nada a ver com realizar. Significa perceber. Quando eu quero elaborar uma pergunta no presente, eu preciso colocar o do antes da pessoa. Portanto, do you realize, você percebe, seria o mais correto, formalmente falando. Claro, aqui nós estamos num contexto 100% informal, é uma conversa entre amigos, então é a coisa mais normal possível você ver eles omitindo o auxiliar na hora de fazer a pergunta. Isso acontece muito. Nós já analisamos aqui centenas de cenas em que os personagens fazem isso. Então, you realize é uma pergunta, você percebe? Como nós falamos, ele omitiu o do, que indica presente, e no final da frase ele disse what this is, significa ao pé da letra o que isto é. Podemos adaptar para você percebe o que é isso? Ele está se referindo ao carro, obviamente. E o nome do carro é Lykan Hypersport. Bom, então temos o trecho completo. You realize what this is? Lykan Hypersport. Você percebe o que é isso? Lykan Hypersport. Vamos para a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos é colocar a frase em inglês e a transcrição aportuguesada, com o foco de chegar o mais próximo possível de como que ele pronunciou essa frase. Então vamos lá. You realize what this is? Seria assim, ó. You realize what this is? You realize what this is? Lykan Hypersport. Lykan Hypersport. You realize what this is? Lykan Hypersport? You realize what this is? Like in Hypersport? You realize what this is? Like in Hypersport? You realize what this is? Like in Hypersport? $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. Quando ele diz 3.4, é literalmente 3.4 million dollars, milhões de dólares, certo, gente? Bem simples de entender aqui então. E aí depois ele diz
0 a 60, 0 to 60, ou seja, 0 a 60, e ele diz unless, seria em menos, literalmente, then seria do que, então em menos do que poderia ser simplesmente para em menos que 3 seconds, 3 segundos. Então você percebe que ele está dizendo as principais informações do carro. 3,4 milhões de dólares, 0 a 60 em menos que 3 segundos. E é isso aí. 3,4 million dollars, 0 to 60 in less than 3 seconds. E vamos para a pronúncia. Olha só, aqui eu escrevi por extenso cada um dos números que ele citou para ficar melhor a nossa compreensão. Então, 3,4 é o que ele citou ali, 3,4 million dollars, 0 to 60 in less dollars, 0 to 60 in less than 3 seconds, Então, 3,4 million dollars, 0 to 60 in less than 3 seconds. $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. There's 7 of these things in the world, and this guy keeps it locked up in a vault. There's 7 of these things in the world. This guy keeps it locked up in a vault. Bom, quando ele diz aqui, ó, there is, é o verbo haver, não é? Existir, tem. Enfim, só que aqui tem um detalhe muito interessante. Mais uma frase informal citada pelo Paul Walker, o Brian. Quando você está dizendo there is 7, tem uma coisa errada aqui. Por quê? Porque there is é singular. É quando você quer dizer que tem uma coisa só. Então, há 7. O ideal seria dizer there are 7. Ou seja, existem, tem 7. Plural, tá, gente? Só que aqui ele citou there's. Ou seja, singular. Uma frase informal, não tem problema, tá? É aquilo que nós falamos, passa a mesma compreensão. Então, quando ele diz there's 7, literalmente ele está dizendo tem 7. Poderia ser há 7, tanto faz. E quando ele diz aqui of these things, ao pé da letra significa destas coisas. Fica estranho você traduzir há 7 destas coisas, né? Bom, nós podemos adaptar simplesmente para tem 7 destes, ou há 7 destes, e deixar só o destes mesmo. E depois ele diz in the world, significa no mundo. Então ele está dizendo simplesmente, olha, há 7 destes no mundo, tem 7 destes no mundo. E então ele diz this guy, significa este cara, se referindo ao dono do carro. Então este cara, o príncipe que era o dono do carro, keeps it, o mantém. Ou seja, keep, manter, tá com S aqui no final porque está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, portanto esse cara o mantém. E então ele diz locked up, significa trancado, portanto o phrasal verb lock up significa trancar. Então esse cara o mantém trancado. Como vocês podem ver, o verbo está no passado, por causa desse ed. O phrasal verb está no passado por causa desse ed aqui. Então, in a vault significa em um cofre, literalmente. Então, nós estamos dizendo aqui, há 7 destes no mundo. Esse cara o mantém trancado em um cofre. Então, vamos para a pronúncia. Repitam comigo aí. There's 7 of these things in the world. Things in the world. This guy keeps it locked up. Se fôssemos falar pausadamente, isso aqui seria locked, com T no final, literalmente. A pronúncia disso aqui no final é com T, locked. Só que ele fala rápido, não fica locked up, não. Fica literalmente locked up. Então ele fala muito rápido essa frase e no final ele diz keeps it locked up in a vault. Keeps it locked up in a vault. Então vamos lá. There's 7 of these things in the world. This guy keeps it locked up in a vault. There's 7 of these things in the world, and this guy keeps it locked up in a vault. There's 7 of these things in the world, and this guy keeps it locked up in a vault. There's 7 of these things in the world, and this guy keeps it locked up in a vault. Nothing sadder than locking a beast in a cage. Nothing sadder
than locking the beast in a cage. Quando o Toretto diz nothing sadder, para começar, sadder é elevado do termo sad, triste. Só que sadder significa mais triste. Então, nada mais triste, literalmente. Nothing significa nada, então nada mais triste. Then, como nós falamos, do que. Então, nada mais triste do que. Locking é o ato de trancar, é o que nós falamos aqui na fala anterior. Então, locking the beast, trancar a fera. Então, nada mais triste do que trancar a fera. In a cage, em uma jaula. Literalmente temos a tradução. Nothing sadder, nada mais triste, than locking the beast in a cage, do que trancar a fera em uma jaula. Quanto à pronúncia, nothing sadder than locking the beast in a cage, than locking the beast in a cage. Nothing sadder than locking the beast in a cage. Nothing sadder than locking a beast in a cage. Nothing sadder than locking a beast in a cage. Nothing sadder than locking a beast in a cage. And now I really want to punch him in the face. Okay. Let's get to work. And now I really want to punch him in the face. Ok, let's get to work. Bom, quando ele fala and now I really want, é como se fosse literalmente e agora eu quero mesmo. Ou eu realmente quero, ao pé da letra, né? Eu quero mesmo, eu quero muito. Fazer o quê? To punch him seria dar um soco nele. E agora eu quero mesmo dar um soco. Ou seja, to punch him, dar um soco. E aí ele fala o seguinte, ó. In the face, na cara, na face, né? Então dar um soco na cara dele. É como nós adaptamos isso aqui. Portanto, and now I really want to punch him in the face. E agora eu quero mesmo dar um soco na cara dele. Pelo fato dele deixar o carro trancado dentro de um cofre. E o Toretto diz, ok, let's get to work. Vocês percebem que o Toretto, gente, é um cara de poucas palavras, né? E são frases de efeito o filme inteiro, literalmente. E o Toretto diz aqui, ok, é como se fosse, tá legal, tá bem, enfim. Vou traduzir aqui para tá legal. E aí no final ele diz, let's get to work. Literalmente significa vamos ao trabalho. Let's get to work. Então temos a tradução final. E agora eu quero mesmo dar um soco na cara dele. Tá legal? Vamos ao trabalho. Ok, let's get to work. Vamos então. And now I really want to. And now I really want to punch him in the face. Punch him in the face. Okay, let's get to work. Okay, let's get to work. And now I really want to punch him in the face. Okay, let's get to work. And now I really want to punch him in the face. Okay. Let's get to work. And now I really want to punch him in the face. Okay. Let's get to work. And now I really want to punch him in the face. Okay. Let's get to work. Agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba-se, agora vai ficar mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Bora lá! You realize what this is? Like in Hypersport? $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. There's 7 of these things in the world, and this guy keeps it locked up in a vault. Nothing sadder than locking a beast in a cage. And now I really want to punch him in the face. Okay. Let's get to work. E se esse vídeo te ajudou, como eu sempre falo, não deixa de me seguir no Instagram, lá tem dicas de inglês todos os dias. Além do mais, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre qualquer coisa que eu falei aqui, manda mensagem pra mim lá. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo e o seu comentário. Isso me ajuda muito, gente, a dar continuidade nesse trabalho. Além do mais, você deixando o seu like, você comentando, você interagindo com o vídeo, o YouTube passa a te recomendar mais aulas como esta aqui do canal. Portanto, muito obrigado pela atenção e até a próxima!
por apenas 12 vezes de R$100 no boleto. É isso mesmo, 12 vezes de R$100 no boleto. Você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do zero à fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!